O doutor em Psicologia Social, Jefferson de Souza Bernardes, palestrante da Semana Acadêmica de Psicologia, conversou com a nossa equipe sobre a valorização do psicólogo e as tendências de estudos da psicologia na contemporaneidade. Professor, então seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. A gente sabe que a psicologia está em todos os lugares, é uma profissão muito bem inserida no mercado de trabalho. Mas existe uma preocupação com a valorização do profissional da psicologia, o psicólogo, em termos de qualidade no trabalho, plano de carreira, e como essa valorização está vinculada à academia? Bom, Guilherme, eu acho que assim, inicialmente a gente tem que pontuar que a psicologia é um saber que está onde está o humano, né? E principalmente onde estão os conflitos, estão todas as relações entre as pessoas, entre o que há de humano. Então a psicologia está em absolutamente qualquer esfera da vida, né? Em qualquer esfera, educação, trabalho, saúde, assistência, né? E por aí vai. Pensar humano, ao pensar humano se pensa também a psicologia, né? Agora, de fato, não é uma profissão que eu considere que em algumas áreas esteja valorizada, né? Ou não é um saber que eu considere que em algumas áreas não esteja valorizado, né? Como deveria ser, né? A gente pode pegar como exemplo o campo da saúde, né? Ou o campo da educação, né? Ou o campo da assistência. Se a gente pega no campo da educação, boa parte das teorias da aprendizagem são teorias eminentemente psicológicas, né? O melhor exemplo disso está hoje no próprio ensino superior. Quer dizer, se eu pego as reformas curriculares dos cursos de graduação de todas as universidades no país, todas as reformas são baseadas em cima de uma teoria da aprendizagem eminentemente psicológica, né, que é a psicologia cognitiva, né, que vai focar competências, habilidades, perfis formativos. Então você tem uma série de conceitos que são derivados da psicologia. Nesse sentido, há uma valorização do saber, mas que não se reflete no profissional, né? Não se reflete no profissional, então, em termos de qualidade no trabalho também? Muito pouco, né? Muito pouco. A psicologia ainda é vista como uma profissão assim, que a gente está tentando mudar esse tipo de questão, né? Mas ainda é visto como uma profissão periférica, um saber ainda que vai pelas beiradas, né? Que vai pelas bordas. Tudo que de uma certa forma toca em relações humanas ou relações sociais tende a ser negligenciado em favor de tecnologias consideradas duras, né? O melhor exemplo disso, o último edital de construção de conhecimento do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento em Pesquisa, né? O último edital do CNPq, que foi o chamado Ciências Sem Fronteira, que distribuiu 75 mil bolsas de pesquisas para brasileiros no exterior, as ciências humanas não pôde participar. Então, para mim é o melhor exemplo que há um privilegiamento das ciências tecnológicas duras, né? E é uma pena, porque assim, a gente pode desenvolver altas máquinas, altas tecnologias, modificar o corpo a partir dessas tecnologias, mas a gente não vai saber como usá-las ou que efeitos ela vai produzir na nossa vida em sociedade, né? Em que sentido a profissão do psicólogo caminha? Quais são os principais estudos hoje, no momento, quando se fala do futuro da profissão e também do futuro da psicologia? Se há uma profissão que vai, sem dúvida, eu diria que é uma profissão não só do futuro, mas do presente, é a psicologia, né? Ela nos ajuda a pensar muitas coisas. Agora, um princípio que é básico, que eu acho que é importante, eu não posso falar em uma psicologia, né? Na verdade, é um campo muito plural, muito amplo, muito diverso. Se há alguma coisa que caracterize psicologia hoje, eu chamaria de diversidade. E é exatamente essa a maior força da psicologia e o que pode garantir o seu futuro, né? Quer dizer, é esse embate de diferentes ideias, de teorias divergentes, né? Esse embate para nós ele é muito benéfico para nós seres humanos, né? Quer dizer, imagina o dia em que nós chegarmos a uma só concepção de psicologia, né? Eu tenho a sensação que a gente vai deixar de ser humano, né? Que a gente vai virar uma máquina, um robô, que aí uma teoria única explica. Não, eu gosto muito dessa diversidade, eu curto muito essa diversidade, eu acho que ela é o nosso maior trunfo. Nesse sentido, a psicologia entra em muitas esferas de ação, em muitas esferas, em muitos acontecimentos do humano, né?
a psicologia social, né, para pensar a sociedade, as relações entre as pessoas, grupos, instituições, organizações, a psicologia do trabalho, psicologia do consumidor, né, psicologia da saúde, nas escolas, pensar a mobilidade urbana, por exemplo, né? A psicologia tem dado uma contribuição imensa para pensar a forma ou as formas como constituímos nossas cidades, como é que a gente se movimenta nelas, ou, ultimamente, como é que a gente não se movimenta nelas. De pensar, por exemplo, a psicologia ambiental, a questão dos desastres, né? De poder trabalhar essa noção de desastre, que está muito em voga hoje em dia, não como um fenômeno natural, mas é um fenômeno eminentemente social e político, né? Então, por exemplo, eu venho de um estado que é de Alagoas, onde tem toda essa discussão do flagelo da seca, por exemplo. A seca não é um fenômeno natural, é um fenômeno político, e a psicologia pode contribuir no sentido de promover uma melhor igualdade em termos da distribuição política e econômica da água, né, por exemplo. Professor, quando a psicologia converge com a sociologia, a história e a antropologia para receber algumas respostas, algumas soluções para as problemáticas de atendimento social e atendimento básico e atenção básica? Eu perguntaria, Guilherme, assim, quando ela se separou, né? Quando se separou, a gente tem essa datação quase que muito fortemente marcada, né, no início da Era Moderna, né? Essa lógica racionalista de pensar os fenômenos como se fossem fragmentos, né? Então você pega o ser humano e picota esse ser humano. Alguém vai entender da cabeça dele, alguém vai entender dos seus sentimentos, alguém vai entender do seu corpo, alguém vai entender da sua cultura, alguém vai entender da sua sociedade e alguém vai entender da sua história, né? Então, assim, o que nós fizemos com o nosso saber é algo muito, no meu modo de ver, muito ruim, né? A gente picotou as coisas, né? Picotou esse ser humano, picotou a sociedade. A psicologia nunca foi afastada da história, da antropologia, da sociologia, ou não deveria ser, né? É impossível pensar ser humano ou pensar as pessoas fora das suas histórias, fora da sua cultura, fora da sua sociedade. Quer dizer, essa separação que a gente faz entre indivíduo, e aí a psicologia dando conta do indivíduo, e a sociedade, e aí a sociologia dando conta da sociedade, ou a cultura, a antropologia dando conta da cultura, é uma separação que não nos ajuda a pensar formas melhores de viver, né? Quando você cita a atenção básica em saúde, é o melhor exemplo, né, que a gente pode ter, né? Quer dizer, e é o maior desafio que a gente tem, né? Quer dizer, como colocar um psicólogo trabalhando junto com um enfermeiro, um médico, um assistente social, um nutricionista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, enfim, várias outras profissões aí, né? Como colocar essas pessoas para trabalharem juntas se os seus discursos não se encontram, né? Se nunca houve aí um diálogo que pudesse ser profícuo, visando não o desenvolvimento do seu saber, mas visando o atendimento das necessidades da saúde do usuário, né? Desse cidadão que está ali, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que deslocar um pouco o objetivo do nosso trabalho, né? O objetivo não é fortalecer a psicologia, né? Mas é, de uma certa forma, como junto com outras profissões, porque essa é uma tarefa que não dá para fazer solitariamente, né, em hipótese alguma, mas como junto com outras profissões a gente pode atender minimamente as necessidades da população, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E qual é a importância dos estudos da psicologia? Qual é o impacto dele também na evolução da civilização humana, do comportamento social? Bom, a psicologia historicamente ela surge para controle das emoções, dos afetos, dos sentimentos. Ela surge no século XVI, XVII, muito em cima desta questão, de controle dos corpos, né? Aí, corpo infantil, por exemplo, que aí vai para dentro da escola, o corpo do trabalhador, que aí vai para dentro da fábrica, e por aí vai, né? Então, assim, existem, embora seja uma ciência diversa, e eu defendo essa diversidade, mas existem formas e formas. Existem formas de psicologia que estabelecem um controle do outro, né, e que tentam prever o seu comportamento, por exemplo, né, e existem formas mais libertárias de psicologia,
né? Essas formas mais libertárias são bastante interessantes, porque eu acho que é por aí que a gente pode conseguir uma vida melhor em sociedade, né? Então, são formas que vão promover o diálogo, que vão promover o crescimento das pessoas, né? E que vai promover o encontro, né? E principalmente o encontro com os diferentes, né? Porque esse, para mim, é um grande desafio que a gente tem na nossa vida em relação, né? Quer dizer, como conviver com o diferente, né? Não é nada simples, né? Mas é possível, sem sombra de dúvidas. Certo, professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agora voltamos ao estúdio.